Natália estava ali, sorrindo friamente enquanto mostrava as fotos para Henrique. Vê só o que sua querida cuidadora anda fazendo pelas suas costas. Ela disse com veneno na voz, deslizando as imagens pela mesa de centro da sala. Cada foto parecia uma punhalada no peito de Alana. Ela reconhecia as imagens. Eram montagens bem feitas, editadas para parecer que ela estava saindo com outros homens, rindo em restaurantes caros, gastando dinheiro que claramente não era dela. O coração de Alana estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Suas mãos tremiam enquanto olhava para Henrique, tentando encontrar nos olhos dele um sinal de que ele não acreditava naquelas mentiras. Mas o que ela via ali era pura decepção. A expressão de dor no rosto do homem que ela amava era mais dolorosa que qualquer ferida física que ela já tinha sentido na vida. Henrique, por favor, você tem que acreditar em mim. Ela conseguiu sussurrar, a voz saindo trêmula e desesperada. Isso não é verdade. Eu nunca faria isso com você, você sabe disso. Mas as palavras pareciam vazias diante daquelas evidências fabricadas. Natália tinha preparado tudo com uma precisão cruel, cada detalhe pensado para destruir a confiança que havia sido construída com tanto carinho entre eles. Era sua palavra contra as mentiras bem construídas de uma mulher sem escrúpulos. E naquele momento, vendo o olhar frio que Henrique dirigia a ela, Alana sentia que estava perdendo não apenas o trabalho, mas o amor da sua vida. Mas para entender como Alana chegou a este momento de desespero, precisamos voltar alguns meses no tempo, para quando sua vida seguiu um rumo completamente diferente. Para quando ela era apenas uma jovem batalhadora tentando sobreviver, sem imaginar que uma simples oportunidade de trabalho ia transformar sua vida para sempre. Você sabe, às vezes a vida nos coloca em situações onde tudo parece perdido, onde as mentiras parecem mais fortes que a verdade. Mas é justamente nesses momentos que descobrimos do que somos feitos de verdade. Porque o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se mostrar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Se você já passou por algo parecido, ou se quer saber como essa história termina, deixa um like neste vídeo e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, qual é seu nome e de onde você está assistindo? Eu leio todos os comentários e fico feliz em saber que vocês estão aqui comigo nessa jornada. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Alana abriu os olhos devagar, sentindo o peso do cansaço que parecia nunca ir embora completamente. Mais um dia no hospital público da cidade. Mais um dia correndo entre pacientes que precisavam de cuidado e atenção que ela sempre dava com carinho, mesmo quando suas próprias forças estavam no limite. Ela se levantou da cama pequena do quarto que dividia com a mãe, tomou cuidado para não fazer barulho e foi se arrumar para mais um plantão que começaria às 6 e só terminaria às 6 da tarde. Dona Rosa ainda dormia, mas Alana podia ouvir sua respiração pesada e irregular. O câncer estava avançando, e cada dia que passava sem a cirurgia era um dia a menos de esperança. Os médicos tinham sido claros. Sem a operação, sua mãe tinha no máximo 6 meses de vida. Com a cirurgia, as chances de cura eram de 80%. O problema era que o procedimento custava R$60 mil. Uma quantia que, para Alana, parecia impossível de conseguir. Mesmo trabalhando 2 turnos no hospital e fazendo uns bicos de cuidadora nos fins de semana, ela mal conseguia pagar as contas básicas de casa e os remédios da mãe. No hospital, Alana era conhecida por sua paciência infinita e seu jeito carinhoso de tratar os pacientes. Ela tinha aquele dom raro de conseguir acalmar até os mais difíceis, de fazer um sorriso aparecer no rosto de quem estava sofrendo. Alana, você é um anjo, sempre dizia Dona Marta, uma senhora que estava internada há semanas e que só aceitava tomar remédio se fosse ela quem trouxesse. Mas por mais que todos a elogiassem, por mais que os médicos reconhecessem seu trabalho, o salário continuava sendo pouco para suas necessidades. Às vezes, ela se pegava fazendo contas na cabeça durante o trabalho, tentando encontrar uma forma mágica de conseguir o dinheiro para salvar a vida da mãe. Foi numa dessas tardes cansativas que a enfermeira-chefe a chamou para conversar.
Alana, chegou uma proposta interessante para você, disse Márcia, entregando um cartão de visita elegante. É de uma agência que fornece cuidadores particulares para pessoas com necessidades especiais. Eles estão procurando alguém com seu perfil para um trabalho bem específico. Alana olhou o cartão, sentindo o coração acelerar quando Márcia mencionou o valor. R$ 10.000 por mês, mais moradia e alimentação. Era quase 4 vezes o que ela ganhava no hospital. Tem um porém, continuou Márcia com um sorriso meio preocupado. O cliente é considerado muito difícil. Já passaram 5 cuidadores por ele nos últimos meses e nenhum durou mais que 2 semanas. Naquela noite, Alana ficou acordada até tarde, olhando o cartão da agência e pensando nas palavras da enfermeira-chefe. Por um lado, a ideia de deixar o hospital, deixar os pacientes que já conhecia e gostava, e principalmente deixar a mãe sozinha, a deixava angustiada. Por outro lado, era a primeira oportunidade real que aparecia para conseguir o dinheiro da cirurgia. Ela fez as contas mais uma vez. Trabalhando 6 meses nesse emprego, conseguiria pagar a operação e ainda sobrar alguma coisa para os cuidados pós-operatórios. Mãe, o que você acha? Perguntou baixinho para Dona Rosa, que estava acordada, mas fingindo dormir. Filha, se é uma chance de você ter uma vida melhor, pode ir. Eu fico bem, respondeu a mãe com aquela força que só as mães têm, mesmo quando estão lutando contra uma doença terrível. Na manhã seguinte, Alana ligou para a agência. A conversa foi rápida e direta. Eles precisavam de alguém para começar na segunda-feira. O trabalho era de tempo integral, cuidando de um homem de 32 anos que tinha ficado paraplégico após um acidente. Ele tem um temperamento complicado, avisou a coordenadora da agência. Mas acreditamos que você pode ser diferente das outras. Seu currículo mostra que você tem paciência e experiência com pacientes difíceis. Quando Alana desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Ela tinha acabado de aceitar um trabalho que podia mudar sua vida e a vida da mãe, mas também tinha medo do que a esperava. Algo lhe dizia que esse trabalho seria diferente de tudo que ela já tinha enfrentado. No domingo, Alana arrumou suas poucas roupas numa mala pequena, despediu-se da mãe com um abraço apertado e pegou o ônibus que a levaria para o bairro nobre da cidade. Durante o trajeto, ela revisou mentalmente tudo o que sabia sobre o novo paciente. Henrique, 32 anos, acidente há 2 anos, família rica, morava numa mansão com vários funcionários. A coordenadora da agência tinha sido vaga nos detalhes, mas deixou claro que o principal desafio seria ganhar a confiança dele. Os outros cuidadores desistiram porque ele é muito resistente a aceitar ajuda, tinha explicado. Ele não aceita que precisa de cuidados e trata todos com frieza, às vezes até com grosseria. Alana respirou fundo, lembrando-se de todos os pacientes difíceis que já tinha cuidado no hospital. Cada pessoa tinha uma razão para ser difícil, uma dor escondida que precisava ser compreendida com paciência e carinho. Quando o ônibus parou na frente do portão da mansão, Alana sentiu um frio na barriga. A casa era ainda maior do que ela tinha imaginado, com jardins bem cuidados e uma arquitetura imponente que a fazia se sentir muito pequena. Ela tocou a campainha e foi recebida por uma senhora de meia-idade que se apresentou como Conceição, a governanta. Você é a nova cuidadora? Tomara que dure mais que as outras, disse Conceição com um suspiro cansado, conduzindo Alana pela casa. O senhor Henrique está na sala de estar. Ele já sabe que você ia chegar hoje, mas não parece muito animado com a ideia. Enquanto caminhavam pelos corredores elegantes, Conceição foi explicando a rotina da casa e dando algumas dicas. Ele era um homem muito ativo antes do acidente, daqueles que não parava quieto nem um minuto. Desde que ficou assim, mudou completamente. Fica fechado no quarto ou na sala, não quer saber de fisioterapia, mal come e trata todo mundo com uma frieza que dói no coração. Alana parou na porta da sala de estar, respirou fundo mais uma vez e entrou. Henrique estava numa cadeira de rodas de costas para a porta, olhando pela janela. Mesmo de costas, ela podia perceber a tensão em seus ombros e a forma como ele segurava os braços da cadeira com força.
Boa tarde, Henrique. Meu nome é Alana, e eu vim para ser sua cuidadora, disse ela com a voz mais doce e segura que conseguiu. Ele demorou alguns segundos para se virar, e quando finalmente olhou para ela, Alana sentiu um impacto inesperado. Seus olhos eram de um azul profundo, mas estavam cheios de dor e raiva. Era um homem bonito, isso ela não podia negar, mas havia algo nele que parecia quebrado, ferido além da lesão física. Mais uma, disse ele com uma voz fria e cortante. Quanto tempo você acha que vai durar? Uma semana? 2? Pode começar a fazer as malas desde já, porque eu não preciso de ninguém cuidando de mim como se eu fosse uma criança inválida. Alana engoliu em seco diante da frieza nas palavras de Henrique, mas não deixou que isso transparecesse em seu rosto. Ela tinha lidado com pacientes difíceis antes, sabia que a primeira impressão quase sempre era de rejeição e resistência. Eu entendo que você já tenha passado por essa situação outras vezes, mas eu não sou como as outras cuidadoras, disse ela com calma, mantendo a voz firme, mas gentil. Eu não vim aqui para tratá-lo como uma criança ou como um inválido. Vim para ajudá-lo a ter mais qualidade de vida, e só vou fazer isso se você permitir. Henrique a olhou com uma expressão de surpresa misturada com irritação, como se não esperasse que ela respondesse com tanta segurança. Ele girou a cadeira completamente para encará-la, seus olhos azuis estudando cada detalhe do rosto dela, procurando sinais de falsidade ou piedade. Qualidade de vida, repetiu ele com um riso amargo que não chegou aos olhos. Você sabe o que eu era antes deste acidente? Eu corria maratonas, escalava montanhas, viajava pelo mundo inteiro dirigindo carros esportivos. Eu comandava uma empresa com mais de 200 funcionários, fechava negócios de milhões de reais. Tinha uma vida que qualquer homem invejaria. Sua voz foi ficando mais dura a cada palavra, como se cada lembrança fosse uma ferida sendo reaberta. E agora você vem aqui falar de qualidade de vida para alguém que não consegue nem sentir as próprias pernas, que precisa de ajuda até para coisas básicas que qualquer criança de 5 anos faz sozinha. Alana percebeu a dor profunda por trás da raiva dele, a frustração de um homem que tinha perdido não apenas a mobilidade, mas toda a identidade que construiu ao longo da vida. Era doloroso ver alguém tão jovem e que claramente tinha tanto potencial, preso numa cadeira de rodas, mas mais preso ainda numa prisão emocional que ele mesmo tinha construído. Conceição entrou na sala nesse momento, carregando uma bandeja com café e biscoitos, quebrando a tensão do ambiente. Pensei que vocês podiam gostar de um lanche, disse ela com um sorriso forçado, claramente desconfortável com o clima pesado que sentia na sala. Alana, você já teve a chance de conhecer seu quarto? Fica no 2º andar, bem perto do quarto do Sr. Henrique, para o caso de ele precisar de alguma coisa durante a noite. Henrique bufou de irritação ao ouvir isso. Eu não preciso de babá de madrugada, Conceição. Durmo sozinho há 2 anos e pretendo continuar assim. A governanta apenas balançou a cabeça, acostumada com o temperamento dele, e se retirou depois de servir o café, mas não antes de lançar um olhar de simpatia para Alana, como se quisesse dizer que entendia o desafio que ela tinha pela frente. Alana aproveitou o momento para se aproximar um pouco mais, puxando uma cadeira para sentar na frente dele, mantendo uma distância respeitosa, mas mostrando que não tinha medo de sua atitude hostil. Henrique, eu não estou aqui para mudar quem você era, ou para fingir que entendo completamente pelo que você passou, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Mas eu estou aqui porque acredito que ainda existe muito que você pode fazer, muito que você pode ser, mesmo com as limitações que o acidente trouxe. Eu vi muitas pessoas no hospital que achavam que a vida tinha acabado por causa de uma doença ou um acidente, e vi algumas delas descobrindo forças que nem sabiam que tinham. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas antes de continuar. Eu não vou fingir que é fácil, não vou minimizar sua dor, e definitivamente não vou tratá-lo como se você fosse feito de vidro. Mas também não vou aceitar que você desista de viver só porque a vida mudou de direção. Henrique ficou em silêncio por alguns instantes, seus olhos ainda fixos nela, mas desta vez com uma expressão diferente,
como se estivesse tentando decifrar se ela estava sendo sincera ou apenas repetindo um discurso decorado. Você fala bonito, disse ele finalmente, sua voz um pouco menos cortante que antes. Mas é fácil dar discursos motivacionais quando você tem duas pernas funcionando e pode sair andando daqui quando quiser. Ele apontou para suas pernas inertes com uma expressão de desprezo. Você não faz ideia do que é acordar todos os dias e lembrar que nunca mais vai conseguir sentir nada da cintura para baixo. Não faz ideia do que é depender dos outros para as coisas mais básicas, ou de como as pessoas olham para você na rua com pena ou desconforto. Sua voz tremeu ligeiramente quando ele mencionou o olhar das pessoas, e Alana percebeu que ali estava uma das feridas mais profundas dele. Você não imagina como é ter que reaprender a fazer tudo, desde tomar banho até se vestir, como se você fosse uma criança de novo. Você não sabe o que é acordar no meio da noite tentando mexer as pernas e lembrar que elas nunca mais vão responder. Alana assentiu, reconhecendo a validade de sua dor e a coragem que estava sendo preciso para ele se abrir, mesmo que apenas um pouco. Você tem razão. Eu realmente não sei como é isso, disse ela com sinceridade. Mas eu sei como é cuidar de pessoas que estão passando por situações difíceis, e eu sei que cada pessoa encontra sua própria forma de lidar com as mudanças na vida. Talvez a gente possa descobrir juntos qual é a sua forma. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, demonstrando interesse genuíno. Eu não vou mentir para você e dizer que tudo vai ficar como era antes, porque isso seria desrespeitoso com sua inteligência e com sua dor. Mas eu posso prometer que vou estar aqui, vou ter paciência e vou respeitar seu tempo de aceitar a ajuda que eu posso oferecer. Não tenho pressa, Henrique. Tenho determinação. Havia algo na forma como ela disse essas palavras que o fez olhar para ela com mais atenção, como se estivesse vendo algo que não tinha percebido antes. Talvez fosse a ausência de piedade em seus olhos, ou a forma como ela falava com ele, como se ele ainda fosse um homem capaz, não apenas um paciente para ser tolerado. O restante da tarde passou com Conceição, mostrando a Alana o restante da casa e explicando a rotina diária. A mansão era realmente impressionante, com quartos enormes decorados com móveis antigos e obras de arte, uma biblioteca que ocupava uma sala inteira e tinha milhares de livros organizados por tema, uma academia completa no térreo que claramente não era usada há muito tempo, e até mesmo uma piscina coberta que Conceição explicou ter sido instalada especialmente para a hidroterapia, mas que Henrique se recusava terminantemente a usar. Ele tinha tanta energia antes, disse a governanta com tristeza, enquanto passavam pela academia, onde as esteiras e equipamentos estavam cobertos por lençóis, como móveis de uma casa abandonada. Acordava às 5 da manhã para malhar antes de ir trabalhar, voltava tarde da empresa e ainda tinha disposição para ler, estudar, fazer planos para expandir os negócios. Agora passa o dia inteiro na sala ou no quarto, não quer fazer fisioterapia, mal toca na comida que preparo com tanto carinho. Alana ouvia tudo com atenção, tentando formar uma imagem completa do homem que agora era sua responsabilidade, entendendo que sua resistência vinha não apenas da dor física, mas da perda completa do estilo de vida que o definia como pessoa. Durante o jantar, que foi servido na sala de jantar formal, com uma mesa enorme que podia acomodar 12 pessoas, Henrique mal tocou na comida e manteve uma conversa educada, mas fria. A comida era deliciosa, preparada com capricho pela cozinheira da casa. Mas Alana percebeu que ele comia mais por obrigação do que por prazer, como se até mesmo o ato de se alimentar tivesse perdido o sentido para ele. Ela tentou puxar assuntos sobre diversos temas, desde os livros que tinha visto na biblioteca até música, perguntando sobre seus gostos e interesses, mas ele respondia com monossílabos ou frases curtas, claramente não interessado em criar qualquer tipo de proximidade. Amanhã cedo eu preciso fazer alguns exames de rotina, disse ele quando terminaram de comer, empurrando o prato ainda meio cheio para longe. O motorista vai me levar ao hospital às 8 horas. Você pode aproveitar para conhecer melhor a casa, ou descansar ou fazer o que quiser. Não preciso de acompanhante para essas coisas.
Alana assentiu, respeitando sua necessidade de independência, mas fez questão de deixar claro que estaria disponível se ele mudasse de ideia. Tudo bem, mas se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só me chamar. Vou deixar meu número de celular com a Conceição. Henrique apenas acenou com a cabeça, já impaciente para terminar a conversa e se retirar para seus aposentos. Mas Alana percebeu que ele a observou por alguns segundos antes de sair da sala, como se estivesse tentando entender por que ela não parecia intimidada ou desencorajada com sua frieza. Naquela primeira noite na mansão, Alana ficou acordada por muito tempo, olhando pela janela do seu quarto, que dava para os jardins iluminados da propriedade, onde luzes suaves destacavam as árvores centenárias e as flores bem cuidadas. Era um mundo completamente diferente do que ela conhecia, cheio de luxos e confortos que ela nunca tinha imaginado ter acesso, mas também era um mundo onde parecia faltar algo essencial: alegria, esperança, a vontade simples de viver cada dia com gratidão. Ela pensou na mãe, que mesmo doente e com poucos recursos, ainda conseguia sorrir e encontrar motivos para agradecer pela vida, para fazer planos pequenos, mas cheios de significado. Pensou em Henrique, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, uma casa que era praticamente um palácio, recursos para ter qualquer tratamento ou conforto, mas parecia ter perdido tudo o que realmente importava na vida de uma pessoa. Vai ser um desafio grande, murmurou para si mesma, olhando as estrelas que brilhavam no céu limpo. Mas eu não vou desistir dele. Não vou deixar que ele desista de si mesmo. E com essa determinação firme no coração, ela finalmente conseguiu adormecer, sem saber que do outro lado do corredor, Henrique também estava acordado, olhando para o teto de seu quarto e pensando pela primeira vez em meses em algo além de sua própria dor. A primeira semana na mansão foi como uma batalha silenciosa entre duas vontades opostas. Henrique parecia ter feito um plano detalhado para tornar a vida de Alana impossível, testando cada limite de sua paciência com uma precisão cruel, que mostrava o quanto ele ainda era inteligente e estratégico, mesmo em sua amargura. Ele acordava tarde, recusava os medicamentos que ela oferecia, dizia que não tinha fome na hora das refeições e depois pedia comida em horários impossíveis, sempre com um tom de voz que deixava claro que estava fazendo aquilo de propósito. "Ah, você não está aqui para me servir?" dizia com sarcasmo quando ela hesitava em atender algum pedido especialmente inconveniente. "Pensei que cuidar de mim fosse seu trabalho." Mas Alana tinha experiência suficiente para reconhecer que por trás de cada provocação havia um teste, uma tentativa desesperada de fazer com que ela desistisse antes que ele se permitisse criar qualquer vínculo emocional que pudesse resultar em mais uma decepção. As manhãs eram particularmente difíceis, porque era quando Henrique mostrava mais resistência aos cuidados básicos. Ele se recusava a tomar banho. Dizia que podia se vestir sozinho mesmo quando claramente estava com dificuldades, e rejeitava qualquer sugestão de fisioterapia com uma veemência que beirava a agressividade. "Eu não preciso mexer essas pernas inúteis para fingir que ainda servem para alguma coisa", disse ele numa manhã quando Alana sugeriu delicadamente que alguns exercícios podiam ajudar com a circulação e prevenir problemas futuros. "Fisioterapia é para pessoas que têm esperança de melhorar." "Eu não tenho essa ilusão." Suas palavras eram cortantes, mas Alana começou a perceber que ele evitava olhar diretamente para ela quando falava essas coisas cruéis, como se uma parte dele se sentisse envergonhado pela própria dureza. Ela não respondia com argumentos ou tentativas de convencê-lo, apenas continuava presente, oferecendo ajuda sem insistir, mantendo uma paciência que aos poucos foi intrigando e até mesmo irritando Henrique de uma forma diferente. Foi numa dessas manhãs difíceis que Alana descobriu algo que mudou completamente sua compreensão sobre o homem que estava cuidando. Ela tinha acordado durante a madrugada para beber água e, ao passar pelo corredor, ouviu um som baixo vindo do quarto de Henrique. Inicialmente pensou que ele podia estar passando mal, mas quando se aproximou da porta entreaberta, percebeu que eram soluços abafados,
o som de alguém chorando com o desespero de quem não quer ser ouvido. Ele estava chorando como uma criança perdida, repetindo baixinho: "Eu não aguento mais, eu não aguento mais." E Alana sentiu o coração se partir ao perceber o tamanho da dor que ele carregava sozinho. Ela ficou ali parada por alguns minutos, dividida entre o impulso de entrar e consolá-lo e o respeito por sua privacidade, até que decidiu voltar silenciosamente para seu quarto. Na manhã seguinte, ele estava ainda mais fechado e agressivo que de costume, como se soubesse que tinha mostrado uma vulnerabilidade que não queria revelar. A partir daquele momento, Alana passou a observar Henrique com outros olhos, prestando atenção nos pequenos sinais que ele deixava escapar sem perceber. Ela notou que ele sempre olhava para as próprias pernas quando achava que ninguém estava vendo, com uma expressão de tristeza profunda que contrastava totalmente com a raiva que mostrava durante o dia. Percebeu também que ele evitava espelhos, desviava o olhar sempre que passava por alguma superfície reflexiva, como se não suportasse ver a própria imagem na cadeira de rodas. Durante as refeições que ele fazia questão de tomar sozinho, mesmo quando ela oferecia companhia, Alana observava através da porta entreaberta como ele às vezes parava de comer no meio do prato e ficava olhando para o vazio, perdido em pensamentos que pareciam transportá-lo para um lugar muito doloroso. Eram nesses momentos que ela via o homem por trás da armadura de frieza, alguém que estava lutando uma batalha interna muito maior do que qualquer conflito que pudesse ter com ela. Os funcionários da casa tinham opiniões divididas sobre a nova cuidadora. Conceição torcia abertamente para que Alana conseguisse ficar, comentando várias vezes como Henrique parecia um pouco menos tenso desde que ela chegara, mesmo que ainda fosse difícil e teimoso. "Pelo menos ele não grita mais", disse a governanta um dia enquanto preparavam o almoço juntas. "Com as outras cuidadoras, a gente ouvia discussões terríveis. Com você, ele fica mais quieto, reclama menos." Mas Jorge, o motorista que trabalhava na casa há 10 anos e tinha visto Henrique antes do acidente, era mais cético. "Ele já quebrou a esperança de muita gente boa que tentou ajudar", avisou Alana, num tom que era meio conselho, meio ameaça. "Não se apegue muito, menina. Ele não vai deixar ninguém chegar perto, não de verdade. Já vi isso acontecer antes." Essas conversas deixavam Alana pensativa, mas também mais determinada a provar que podia ser diferente, que tinha paciência e persistência suficientes para atravessar as barreiras que Henrique tinha construído ao redor do coração. A primeira pequena vitória aconteceu no final da segunda semana, quando Henrique finalmente aceitou que ela o ajudasse com o banho, depois de ele ter passado 3 dias se recusando terminantemente a tomar qualquer cuidado com a higiene pessoal. Ele estava claramente desconfortável e constrangido, evitando olhar para ela durante todo o processo, mas permitiu que ela o auxiliasse sem fazer comentários sarcásticos ou tentar afastá-la. "Obrigado", murmurou ele quase inaudivelmente quando ela terminou. E Alana teve que se controlar para não sorrir visivelmente, sabendo que qualquer demonstração de satisfação podia fazer com que ele voltasse atrás em seus pequenos progressos. Era um agradecimento simples, quase sussurrado, mas representava a primeira rachadura real na parede de gelo que ele tinha construído entre eles. Naquela noite, ela ligou para a mãe e contou sobre esse pequeno momento, e Dona Rosa riu do outro lado da linha. "Filha, às vezes as maiores vitórias são as menores. Você está no caminho certo." Aos poucos, Alana foi estabelecendo uma rotina que respeitava o espaço de Henrique, mas também garantia que ele recebesse os cuidados básicos de que precisava. Ela acordava cedo e preparava um café da manhã nutritivo, deixava na mesa da sala onde ele gostava de ficar durante o dia e não insistia para que ele comesse na hora certa, mas sempre certificava-se de que a comida estava disponível quando ele decidisse se alimentar. Descobriu que ele gostava de música clássica, então começou a tocar Bach e Vivaldi baixinho durante o dia, criando um ambiente mais tranquilo, sem chamar atenção para o que estava fazendo. Quando ele estava especialmente fechado e agressivo,
Ela não tentava forçar conversas ou confrontá-lo. Apenas ficava por perto fazendo suas atividades, lendo um livro ou organizando medicamentos, mostrando através de sua presença constante que ele não estava sozinho, mesmo que não quisesse admitir que precisava de companhia. Era uma estratégia delicada, quase como domesticar um animal ferido, exigindo paciência infinita e a capacidade de ler nas entrelinhas os sinais de que ela estava no caminho certo. Durante essas primeiras semanas, Alana também passou a conhecer melhor a história de Henrique através de conversas com Conceição e observação dos detalhes da casa. Ela descobriu que ele tinha sido um empresário muito bem-sucedido, dono de uma construtora que ergueu alguns dos prédios mais importantes da cidade e que o acidente tinha acontecido numa estrada de montanha quando ele voltava de uma reunião de negócios. Ele ia casar em 2 meses, contou Conceição um dia com tristeza. A noiva era uma moça linda, de família rica também. Parecia que eles eram perfeitos um para o outro. Mas depois do acidente, ela foi ficando cada vez mais distante, visitava menos, e um dia simplesmente desapareceu. Mandou uma carta dizendo que não conseguia lidar com a situação. Alana sentiu uma pontada de raiva ao imaginar como deve ter sido devastador para Henrique perder não apenas a mobilidade, mas também a pessoa que ele amava e com quem planejava construir uma família. Começou a entender melhor de onde vinha sua desconfiança em relação às pessoas, sua certeza de que todos eventualmente o abandonariam quando percebessem que ele não era mais o homem forte e capaz que costumava ser. No final da 3ª semana, aconteceu algo que surpreendeu tanto Alana quanto o próprio Henrique. Era uma tarde particularmente quente, e ela estava na biblioteca organizando alguns livros que tinham chegado por encomenda, quando ouviu ele chamando seu nome com uma urgência que a fez correr imediatamente para a sala onde ele estava. Quando chegou lá, encontrou-o numa situação embaraçosa. Tinha tentado alcançar algo numa prateleira alta e derrubado vários objetos, incluindo um vaso de cristal que se despedaçou no chão. Ele estava claramente constrangido e com raiva de si mesmo, tentando se abaixar da cadeira para recolher os pedaços e se cortando no processo. "Deixa que eu limpo isso", disse Alana calmamente, ajoelhando-se para recolher os cacos de vidro. "Não precisa se preocupar, acidentes acontecem." Mas em vez de aceitar sua ajuda com resignação, Henrique explodiu. "Eu odeio isso. Odeio não conseguir fazer coisas simples. Odeio precisar de ajuda para tudo. Odeio ser esse inútil que não serve para nada." Ele bateu com força no braço da cadeira, sua voz quebrando de frustração. Era a primeira vez que ela o via expressar sua raiva de forma tão crua e honesta, sem tentar esconder por trás de sarcasmo ou frieza. E pela primeira vez desde que chegara ali, Alana viu lágrimas de verdade nos olhos dele, lágrimas que ele não tentou esconder ou disfarçar. Alana ficou parada por alguns segundos, vendo Henrique tentar desesperadamente limpar as lágrimas do rosto com as costas das mãos, como se pudesse apagar também a vulnerabilidade que tinha acabado de mostrar. Ela terminou de recolher os cacos de vidro em silêncio, jogou tudo no lixo e depois se aproximou devagar da cadeira dele sem pressa, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que podia atacar ou fugir a qualquer momento. "Henrique", disse ela suavemente, "você não é inútil. Você é um homem que passou por uma mudança terrível na vida e está tentando encontrar um jeito de lidar com isso. Isso não te torna menos homem, menos capaz, menos valioso." Ele balançou a cabeça violentamente, ainda tentando controlar as lágrimas que teimavam em cair. "Você não entende nada. Não sabe como é acordar todos os dias, sabendo que nunca mais vai ser a pessoa que você era, sabendo que tudo que você construiu, todos os seus sonhos, suas esperanças, simplesmente desapareceram numa fração de segundo." Sua voz estava rouca de emoção, carregada de uma dor que ele havia guardado sozinho por 2 anos inteiros. "Você tem razão. Eu não sei exatamente como é isso", admitiu Alana, puxando uma cadeira para sentar na frente dele, mantendo-se na altura dos olhos dele. "Mas eu sei como é perder coisas importantes. Eu sei como é ver alguém que você ama sofrendo e não poder fazer nada para impedir.
Eu sei como é ter medo do futuro, como é se sentir pequena diante de problemas que parecem grandes demais para serem resolvidos. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras que ia usar. Quando descobrimos que minha mãe estava com câncer, eu me senti exatamente como você está se sentindo agora. Inútil, desesperada, com raiva do mundo inteiro. Eu passava as noites acordada pensando em como a vida era injusta, em como eu não tinha poder para mudar nada. Henrique parou de tentar esconder as lágrimas e a olhou com uma atenção diferente, como se estivesse realmente ouvindo outra pessoa pela primeira vez em muito tempo. "E como você conseguiu lidar com isso?" perguntou ele, sua voz ainda trêmula, mas sem a dureza habitual. Alana sorriu tristemente, lembrando-se daqueles dias difíceis. "Eu não consegui, não sozinha. Foi minha mãe quem me ensinou que a gente não precisa ser forte o tempo todo, que às vezes a maior força está em aceitar ajuda, em deixar que outras pessoas cuidem da gente quando a gente não consegue cuidar de si mesmo. Ela me disse uma coisa que nunca esqueci. A vida não pergunta se a gente está pronto para as mudanças que ela traz, mas sempre dá para a gente a força necessária para lidar com elas, mesmo quando parece que não temos essa força." Henrique ficou em silêncio por alguns minutos, processando suas palavras, e pela primeira vez desde que ela chegara, não havia hostilidade em seu olhar, apenas cansaço e uma curiosidade genuína sobre o que ela estava dizendo. "Sua mãe parece ser uma mulher sábia", disse ele finalmente, sua voz mais suave do que Alana já tinha ouvido antes. "Como ela está agora? A cirurgia deu certo?" Alana sentiu o coração apertar ao perceber que ele estava perguntando sobre sua vida pessoal, mostrando interesse genuíno por algo que não dizia respeito diretamente a ele. "Ela ainda não fez a cirurgia. É por isso que eu estou aqui, na verdade. Preciso do dinheiro para pagar o procedimento. Os médicos disseram que, sem a operação, ela tem no máximo 6 meses. Ela não tinha planejado ser tão honesta sobre sua situação, mas havia algo na forma como ele a olhava naquele momento que a fez sentir que podia confiar nele com sua própria vulnerabilidade. "Por isso eu não posso desistir de você, Henrique. Não posso me dar ao luxo de ir embora quando as coisas ficam difíceis. Mas também não quero ficar aqui só pelo dinheiro. Quero realmente ajudar. Quero que você se sinta melhor porque eu acredito que você merece ser feliz, mesmo que as coisas tenham mudado." Henrique ficou olhando para ela por um longo tempo, seus olhos azuis estudando cada detalhe de seu rosto, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente da que tinha conhecido nas últimas semanas. "Você está cuidando de mim para salvar sua mãe", disse ele lentamente, não como uma acusação, mas como se estivesse tentando entender algo complexo. "Mas mesmo assim você fala comigo como se eu importasse de verdade, não apenas como um meio para conseguir o que você precisa." Alana assentiu, sentindo que finalmente estava conseguindo chegar até ele, atravessar as barreiras que ele tinha construído. "Porque você importa de verdade, Henrique. Você não é apenas um trabalho para mim, não é apenas uma forma de conseguir dinheiro. Você é uma pessoa que está sofrendo, que precisa de cuidado e carinho, e eu realmente quero estar aqui para você." Suas palavras pareciam ecoar na sala silenciosa, criando um momento de conexão genuína que nenhum dos dois tinha esperado. Pela primeira vez desde o acidente, Henrique se permitiu falar sobre seus medos mais profundos sem tentar escondê-los atrás de raiva ou sarcasmo. Ele contou sobre as noites em que acordava, tentando mexer as pernas, sobre como ainda sonhava que estava correndo ou caminhando e acordava com a realidade cruel de que nunca mais faria isso. Falou sobre a ex-noiva que o abandonou, sobre como se sentia traído não apenas por ela, mas pela própria vida, que tinha lhe dado tudo e depois tirado tudo de uma vez só. "Às vezes eu fico pensando se não teria sido melhor ter morrido no acidente", confessou ele, sua voz baixa e cheia de dor. "Pelo menos assim eu não teria que viver sabendo que sou uma sombra do que eu era antes." Alana sentiu lágrimas nos próprios olhos ao ouvir essas palavras, mas não tentou consolá-lo com frases feitas ou otimismo forçado. Em vez disso, ela apenas ficou ali, ouvindo, deixando que ele desabafasse a dor que tinha guardado sozinho por tanto tempo.
Eu entendo por que você sente isso, disse ela quando ele terminou de falar. Deve ser terrível sentir que perdeu sua identidade junto com a mobilidade. Mas eu quero que você saiba que o homem que eu vejo aqui não é uma sombra de nada. É um homem inteligente, sensível, que está passando por um momento muito difícil da vida. As coisas que faziam você ser quem você era antes do acidente, sua inteligência, sua determinação, sua capacidade de se importar com outras pessoas, tudo isso ainda está aqui. Ela tocou levemente no peito dele sobre o coração. O acidente mudou seu corpo, mudou suas limitações físicas, mas não mudou quem você é por dentro. Só que você está tão focado no que perdeu que não consegue ver tudo que ainda tem. Henrique olhou para onde ela tinha tocado, depois para o rosto dela, e pela primeira vez em 2 anos, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez ela estivesse certa. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Henrique jantou junto com Alana na sala de jantar, mantendo uma conversa civilizada sobre livros, música e até mesmo alguns planos que ele tinha para modernizar partes da casa. Ele ainda estava reservado. Ainda havia uma certa tensão em seus ombros e uma cautela em seus olhos, mas a hostilidade tinha diminuído consideravelmente. Alana percebeu que ele a observava enquanto ela falava, não com desconfiança ou irritação, mas com uma curiosidade genuína, como se estivesse tentando entender como ela conseguia manter tanta esperança e paciência diante de suas próprias dificuldades. Você é diferente das outras, disse ele quando estavam terminando de comer. As outras cuidadoras me tratavam como um coitado que precisava de piedade, ou como um patrão difícil que precisava ser aguentado. Você me trata como uma pessoa normal que está passando por um momento ruim. Era um elogio simples, mas vindo dele, soava como a maior conquista que Alana podia ter alcançado. Depois do jantar, Henrique perguntou se ela gostaria de ver alguns álbuns de fotos de antes do acidente, algo que ele não tinha feito com nenhuma das outras cuidadoras. Eles se instalaram na biblioteca, e ele foi mostrando fotos de viagens, competições esportivas, eventos sociais, construções que sua empresa tinha realizado. Alana percebeu que ele falava sobre essas memórias com menos amargura do que antes, quase com nostalgia, como se estivesse começando a conseguir lembrar do passado sem que isso fosse uma tortura completa. Eu era feliz e nem sabia, disse ele olhando uma foto onde estava no topo de uma montanha, com os braços abertos e um sorriso enorme no rosto. A gente sempre acha que a felicidade está em conquistas futuras, em coisas que ainda vamos conseguir. Nunca para aproveitar o que tem no momento. Alana assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Talvez essa seja uma lição que a vida estava tentando te ensinar, sugeriu ela delicadamente. Talvez agora você possa aprender a encontrar felicidade em coisas diferentes, coisas que não dependem de você, conseguir correr ou escalar montanhas. Quando se despediram naquela noite, Henrique segurou a mão dela por alguns segundos antes de soltá-la. Obrigado, disse ele, e desta vez não havia nada sussurrado ou relutante em seu agradecimento. Por me ouvir, por não me julgar, por não desistir de mim mesmo quando eu estava sendo insuportável. Alana sorriu, sentindo que finalmente tinha conseguido atravessar a primeira camada de suas defesas. Não precisa me agradecer, Henrique. É isso que as pessoas fazem umas pelas outras. Cuidam, escutam, ficam por perto quando as coisas ficam difíceis. Enquanto subia para seu quarto, ela podia sentir que algo fundamental tinha mudado entre eles naquele dia. Era como se uma porta que estava trancada há 2 anos finalmente tivesse sido entreaberta, permitindo que um pouco de luz entrasse na escuridão em que Henrique tinha se fechado. Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, que ele ainda teria momentos de resistência e recaída, mas agora tinha certeza de que por baixo de toda aquela armadura de frieza havia um homem bom, que valia a pena salvar. Os dias que se seguiram ao momento de abertura emocional trouxeram mudanças sutis, mas significativas na dinâmica entre Alana e Henrique. Ele ainda tinha momentos de fechamento e resistência, mas agora eram exceções em vez de serem a regra,
como se aquela conversa honesta tivesse criado uma ponte de confiança que ele não queria mais destruir completamente. As manhãs se tornaram mais tranquilas, com ele aceitando os cuidados básicos sem protestos exagerados, e às vezes até mesmo fazendo pequenas piadas sobre sua própria teimosia. Hoje, eu vou ser um paciente modelo, disse ele numa manhã, com um meio sorriso que Alana não tinha visto antes. Vou tomar os remédios na hora certa. Vou comer tudo o que você preparar e vou até mesmo considerar a possibilidade de tomar um banho sem transformar isso numa batalha. Alana riu, percebendo que ele estava começando a desenvolver um senso de humor sobre sua própria situação, o que representava um progresso emocional significativo. A primeira vez que Henrique demonstrou interesse genuíno pela vida pessoal de Alana foi numa tarde quando ela estava no telefone com a mãe, falando sobre os resultados dos últimos exames. Ele não disse nada durante a conversa, mas quando ela desligou, perguntou discretamente como Dona Rosa estava se sentindo e se os médicos tinham dado alguma orientação nova. Ela está mais fraca, admitiu Alana, tentando esconder a preocupação na voz. Os médicos disseram que não dá para esperar muito mais tempo. Talvez eu tenha que acelerar os planos para a cirurgia. Henrique ficou pensativo por alguns momentos. Depois perguntou detalhes sobre o procedimento, sobre o hospital onde seria feito, sobre os cuidados pós-operatórios. Era a primeira vez que ele mostrava interesse genuíno por algo que não dizia respeito diretamente a ele. E Alana ficou tocada ao perceber que ele realmente se importava com o bem-estar de sua mãe, mesmo nunca tendo-a conhecido. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa para ajudar sua mãe, me avise, disse ele com seriedade. Eu posso não conseguir fazer muito fisicamente, mas ainda tenho alguns contatos que podem ser úteis. As conversas entre eles começaram a se aprofundar de forma natural, passando de temas superficiais para discussões sobre sonhos, medos, filosofia de vida e planos para o futuro. Henrique revelou que antes do acidente tinha planos de expandir sua empresa para outros países, de se casar e ter filhos, de aprender a pilotar aviões e velejar ao redor do mundo. Parece uma lista de sonhos de criança agora, disse ele com um suspiro, mas na época me parecia tão real, tão possível. Alana o encorajou a falar sobre esses sonhos, não como coisas perdidas para sempre, mas como aspectos de sua personalidade que ainda existiam e podiam ser adaptados para sua nova realidade. Talvez você não possa velejar ao redor do mundo da forma como imaginava, sugeriu ela, mas ainda pode viajar, ainda pode conhecer lugares novos, ainda pode ter aventuras. Só serão aventuras diferentes. Henrique a olhou com uma expressão pensativa, como se estivesse considerando pela primeira vez que o futuro podia ter possibilidades que ele não tinha imaginado. Foi durante uma dessas conversas que aconteceu o primeiro momento de verdadeira intimidade emocional entre eles. Estavam na biblioteca numa tarde chuvosa, ele lendo um livro de negócios e ela organizando alguns documentos médicos, quando Henrique comentou que sentia falta de poder abraçar alguém de verdade. É uma das coisas mais estranhas, disse ele, olhando pela janela onde a chuva escorria. A gente não percebe como abraços são importantes até não conseguir dar abraços de verdade. Da cadeira é sempre diferente, sempre meio sem jeito, como se eu não fosse capaz de oferecer conforto de verdade para outra pessoa. Alana parou o que estava fazendo e o olhou com ternura. Posso te mostrar que você está errado sobre isso? Perguntou ela suavemente. Ele assentiu, não sabendo bem o que esperar, e ela se aproximou, se ajoelhou ao lado da cadeira dele e o abraçou com cuidado, mas com firmeza, deixando que ele sentisse o calor genuíno de sua presença. Para surpresa de ambos, Henrique correspondeu ao abraço com uma intensidade emocional que nenhum dos dois esperava, segurando-a como se ela fosse uma âncora num mar tempestuoso. Eles ficaram assim por vários minutos, sem falar nada, apenas compartilhando um momento de conexão humana pura que ambos precisavam desesperadamente. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos dos dois, mas eram lágrimas de alívio, de conexão, de uma compreensão mútua que ia além das palavras. Obrigado,
sussurrou Henrique, sua voz embargada de emoção. Eu não sabia o quanto estava precisando disso. Alana sorriu, tocando levemente no rosto dele. Todo mundo precisa de carinho, Henrique. Você não parou de ser humano por causa do acidente. Você não parou de merecer amor e cuidado. A partir daquele momento, havia uma intimidade diferente entre eles. Não romântica ainda, mas profundamente emocional, como se tivessem compartilhado algo sagrado que criou um vínculo especial. Os cuidados físicos que Alana prestava a Henrique começaram a ter uma qualidade diferente, mais relaxada e natural. Ele não se sentia mais constrangido quando ela o ajudava no banho ou com a troca de roupas, e começou a aceitar massagens terapêuticas que ela oferecia para melhorar sua circulação e aliviar as tensões musculares que se acumulavam por ficar muito tempo na mesma posição. Durante essas sessões, eles conversavam sobre tudo e sobre nada, desde memórias da infância até opiniões sobre filmes e música. Alana descobriu que Henrique tinha um gosto musical eclético, gostava de ler biografias de grandes empresários e tinha uma paixão secreta por culinária, algo que ele nunca tinha tido tempo de explorar antes do acidente. Sempre quis aprender a cozinhar pratos sofisticados, confessou ele durante uma massagem. Parece bobagem para um homem que comandava uma empresa, mas eu sempre achei que deve ser relaxante criar algo com as próprias mãos, algo que traz prazer para outras pessoas. Alana teve uma ideia que pareceu brilhante na hora. Por que você não aprende agora? A cozinha aqui é enorme, tem todos os equipamentos possíveis, e você tem tempo livre. Posso ajudar com as partes que exigem mobilidade, mas você pode comandar, pode ser o chefe. Henrique a olhou com surpresa, depois com interesse genuíno. Você faria isso? Cozinhar comigo, mesmo sabendo que eu provavelmente vou queimar tudo e deixar a cozinha uma bagunça? Ela riu, imaginando os dois explorando receitas juntos. Claro que sim. Pode até ser divertido, e se dermos errado, sempre podemos pedir pizza. Essa conversa plantou uma semente que floresceria nos dias seguintes. Quando eles realmente começaram a experimentar na cozinha, com Henrique dirigindo e Alana executando, criando pratos que às vezes davam certo e às vezes eram desastres completos, mas sempre geravam risadas e momentos de alegria genuína. Foi durante uma dessas sessões culinárias que Alana percebeu como Henrique estava mudando fisicamente também. Ele estava se cuidando melhor, escolhendo roupas com mais cuidado, penteando o cabelo, até mesmo usando uma loção pós-barba que ela não tinha visto antes. Estava comendo melhor também, ganhando um pouco do peso que tinha perdido nos meses de depressão, e seus olhos tinham recuperado um brilho que ela imaginou que devia estar presente antes do acidente. Você está diferente, comentou ela um dia, enquanto eles preparavam um risoto que estava ficando surpreendentemente bom. Mais presente. Como se você tivesse voltado para o próprio corpo. Henrique parou de mexer os ingredientes que estava preparando e a olhou com uma expressão pensativa. É estranho que você diga isso, porque eu realmente me sinto mais presente. Pela primeira vez em 2 anos, eu acordo de manhã e não fico imediatamente pensando em tudo que não posso mais fazer. Às vezes eu até esqueço por alguns minutos que estou numa cadeira de rodas. Essa observação levou a uma conversa sobre como a cura emocional podia influenciar a forma como uma pessoa se relaciona com as próprias limitações físicas. Henrique admitiu que tinha passado tanto tempo focado no que tinha perdido que não tinha dado atenção às capacidades que ainda possuía. É como se eu tivesse decidido que, como não podia ser a pessoa que era antes, então não valia a pena ser pessoa nenhuma, refletiu ele. Mas com você aqui conversando comigo, me tratando como um ser humano normal, eu comecei a lembrar que ainda sou eu mesmo, só numa versão diferente. Alana se sentiu profundamente tocada ao perceber o papel que estava desempenhando na recuperação emocional dele, mas também um pouco assustada ao perceber o quanto ele estava se tornando importante para ela também. Não era mais apenas um trabalho, não era mais apenas uma forma de conseguir dinheiro para a cirurgia da mãe. Henrique estava se tornando uma pessoa especial em sua vida, alguém com quem ela genuinamente se importava.
A primeira vez que Alana percebeu que seus sentimentos por Henrique estavam evoluindo para algo mais profundo que cuidado profissional foi numa noite quando ele teve uma crise de dor nas costas, resultado de ficar muito tempo na mesma posição. Ela passou horas fazendo massagem para aliviar a tensão, aplicando compressas quentes, ajustando sua posição na cama e percebeu que não estava fazendo aquilo apenas por obrigação profissional. Havia uma ternura em seus gestos, uma preocupação genuína que ia além do que qualquer cuidadora deveria sentir. Quando ele finalmente conseguiu relaxar e adormecer, ela ficou ali por alguns minutos, observando seu rosto tranquilo, e reconheceu que estava se apaixonando por aquele homem complexo e ferido. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou para si mesma, mas sabia que já era tarde demais para negar o que estava sentindo. E na manhã seguinte, quando Henrique agradeceu pelos cuidados noturnos, com uma gratidão que transparecia em seus olhos, ela percebeu que ele talvez estivesse sentindo algo parecido, mesmo que nenhum dos dois estivesse pronto para admitir ou falar sobre isso abertamente. A rotina tranquila e os pequenos progressos que Henrique havia conquistado nas últimas semanas foram interrompidos de forma abrupta numa manhã de terça-feira, quando Conceição veio correndo até a biblioteca, onde Alana e Henrique estavam folheando um livro de receitas, planejando o almoço que iam preparar juntos. "Senhor Henrique", disse a governanta com uma expressão de nervosismo e surpresa, "tem uma visita para o senhor, é a senhora Natália." O nome caiu como uma bomba no ambiente, e Alana viu imediatamente a mudança no rosto de Henrique. Toda a leveza que ele tinha conquistado nas últimas semanas desapareceu num instante, substituída por uma tensão que ela não via há muito tempo. Suas mãos se crisparam nos braços da cadeira de rodas, e ele ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. "Natália está aqui?", repetiu ele, sua voz saindo mais alta que pretendia. "O que ela quer? Depois de 2 anos sem dar notícias, o que ela quer aqui?" Alana sentiu um frio no estômago, embora não soubesse exatamente por quê. Uma intuição feminina lhe dizendo que a chegada dessa mulher não traria nada de bom. Natália entrou na biblioteca como se ainda fosse a dona da casa, caminhando com uma elegância estudada que chamava a atenção para sua beleza óbvia e sua roupa cara. Era uma mulher deslumbrante, Alana teve que admitir, com cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem impecável mesmo sendo meio da manhã, e um vestido que custava provavelmente mais que o salário de 3 meses de uma enfermeira. Mas havia algo em seus olhos, uma frieza calculista que Alana reconheceu imediatamente, que contrastava com o sorriso doce e aparentemente sincero que ela direcionou para Henrique. "Meu amor", disse Natália com uma voz melodiosa, ignorando completamente a presença de Alana, "você não imagina como eu senti sua falta, como eu me arrependo de ter sido tão covarde, de ter fugido quando você mais precisava de mim." Ela se aproximou da cadeira dele com gestos teatrais, como se estivesse representando uma cena de filme, e tentou tocar seu rosto, mas Henrique se afastou instintivamente. "Não me toque", disse ele com uma voz que misturava raiva e dor. "Você não tem direito de aparecer aqui depois de 2 anos e agir como se nada tivesse acontecido." Alana se sentiu como uma intrusa naquele momento, mas também percebeu que Henrique lançava olhares em sua direção, como se estivesse procurando algum tipo de apoio ou referência. Ela permaneceu onde estava, tentando parecer ocupada com o livro de receitas, mas prestando atenção em cada palavra da conversa. Natália continuou com seu discurso ensaiado, falando sobre como tinha precisado de tempo para processar a situação, como tinha sido jovem e imatura, como agora estava pronta para assumir o compromisso de cuidar dele e amá-lo independentemente de sua condição física. "Eu cresci, Henrique", dizia ela com lágrimas que pareciam reais nos olhos. "Entendi que o amor verdadeiro não depende de circunstâncias externas. Eu quero estar ao seu lado, quero ser a esposa que sempre prometi que seria." Suas palavras soavam bonitas, mas Alana percebia uma qualidade artificial nelas, como se tivessem sido cuidadosamente preparadas para causar o máximo impacto emocional. Henrique estava claramente abalado,
dividido entre a raiva justificável que sentia pela forma como tinha sido abandonado e uma parte dele que ainda guardava lembranças do amor que um dia sentiu por aquela mulher. Você me deixou quando eu mais precisava, disse ele, sua voz tremendo de emoção contida. Você sumiu da minha vida como se eu tivesse morrido no acidente. Não veio me visitar no hospital, não respondeu minhas ligações, não quis nem mesmo conversar para dar uma explicação decente. E agora aparece aqui falando de amor verdadeiro? Natália baixou a cabeça com uma expressão de arrependimento que parecia sincera, mas Alana notou que ela observava as reações de Henrique com uma atenção calculista, como se estivesse medindo o impacto de cada palavra e gesto. Eu sei que foi terrível da minha parte, admitiu Natália. Eu estava assustada, confusa, não sabia como lidar com a situação. Mas nesses 2 anos eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre o que realmente importa na vida. E o que importa é você, é o amor que sempre tivemos. Foi nesse momento que Natália finalmente pareceu notar a presença de Alana, olhando para ela com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia desprezo disfarçado. E quem é esta moça? Perguntou com um tom de voz doce demais para ser sincero. Uma nova funcionária? Henrique hesitou por alguns segundos antes de responder, e Alana percebeu que ele estava lutando internamente sobre como apresentá-la. Esta é Alana, minha cuidadora, disse ele finalmente, mas havia algo em sua voz que sugeria que ela significava mais do que isso, mesmo que ele não estivesse pronto para admitir. Natália estendeu a mão para Alana com um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom saber que Henrique está sendo bem cuidado. Tenho certeza que você fez um trabalho maravilhoso, mas agora que eu voltei, não será mais necessário incomodá-la com essas responsabilidades. A forma como ela disse isso deixou claro que não estava fazendo uma sugestão, mas dando uma ordem disfarçada de cortesia. Alana sentiu uma mistura de raiva e algo que reconheceu como ciúmes, uma emoção que a surpreendeu por sua intensidade. Não era apenas o medo de perder o emprego que a incomodava, mas a ideia de que Henrique pudesse voltar para essa mulher que o havia abandonado no momento mais difícil de sua vida. Na verdade, disse Alana com uma calma que não sentia, eu sou contratada pela agência que cuida dos interesses médicos do Henrique. Qualquer mudança nesse arranjo teria que ser discutida com eles e, claro, com o próprio Henrique. Era uma resposta diplomaticamente correta, mas que deixava claro que ela não ia ser facilmente descartada. Natália a olhou com mais atenção desta vez, como se estivesse reavaliando uma possível ameaça que tinha subestimado inicialmente. Claro, claro, disse ela com um sorriso forçado. Não pretendo atropelar nenhum protocolo. Apenas pensei que, como noiva dele, seria natural assumir esses cuidados pessoalmente. Ex-noiva, corrigiu Henrique com uma dureza na voz que fez Natália recuar ligeiramente. Você é minha ex-noiva, Natália. Quando você foi embora, terminou qualquer compromisso que tínhamos. Mas mesmo dizendo isso, Alana podia perceber que ele não estava completamente imune ao charme da mulher. A nostalgia do que eles tinham vivido antes do acidente. Havia uma parte dele que ainda estava vulnerável a ela. Uma parte que guardava lembranças de felicidade que ela representava. Natália pareceu perceber essa hesitação também, porque seu sorriso se tornou mais confiante. Eu entendo sua raiva, meu amor. Eu mereço isso e muito mais. Mas estou aqui porque quero uma segunda chance. Quero provar que mudei, que estou pronta para ser a companheira que você merece. Ela fez uma pausa dramática, olhando ao redor da biblioteca como se estivesse revendo memórias. Lembra como nós costumávamos sonhar com nosso futuro? Com os filhos que teríamos, com as viagens que faríamos? Nada disso precisa ter mudado, Henrique. Podemos ter tudo isso ainda. O restante da manhã passou num clima tenso, com Natália insistindo em ficar para o almoço e relembrando constantemente momentos felizes do passado que ela e Henrique tinham compartilhado. Ela falava sobre lugares onde tinham viajado juntos, sobre planos que tinham feito, sobre amigos em comum, criando uma atmosfera de nostalgia que claramente afetava Henrique. Alana observava tudo com crescente desconforto,
percebendo como Natália era hábil em despertar lembranças emocionais. Como sabia exatamente quais botões apertar para mexer com os sentimentos dele. Durante o almoço, que foi servido na sala de jantar formal, Natália monopolizou a conversa, contando sobre sua vida nos últimos 2 anos, sobre como tinha viajado e estudado, sempre deixando implícito que tudo isso tinha sido uma preparação para voltar para ele como uma pessoa melhor. Fiz terapia, revelou ela num tom confessional que soava ensaiado. Trabalhei todas as minhas questões, meus medos, minha imaturidade. Meu terapeuta me ajudou a entender que fugir de você foi, na verdade, fugir do meu próprio medo de não ser forte o suficiente. Mas agora, eu sei que sou. Quando Natália finalmente se despediu no final da tarde, prometendo voltar no dia seguinte para continuar a conversa, o clima na casa tinha mudado completamente. Henrique estava distante e pensativo, claramente abalado pela visita inesperada e pelas emoções conflitantes que ela havia despertado. Alana tentou manter a normalidade, sugerindo que preparassem o jantar juntos como tinham planejado, mas ele declinou educadamente, dizendo que precisava de tempo sozinho para pensar. Ela mexeu comigo, admitiu ele, quando Alana não conseguiu esconder sua preocupação. Por mais que eu tenha raiva dela, por mais que eu saiba racionalmente que o que ela fez foi imperdoável, uma parte de mim ainda lembra do quanto nós éramos felizes juntos. Alana assentiu, tentando esconder a dor que sentia ao ouvir essas palavras. É natural que você se sinta confuso, disse ela com mais calma do que sentia. Vocês tiveram uma história importante, só não se esqueça de como você se sentiu quando ela te abandonou. Não se esqueça de tudo que você conquistou sozinho desde então. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Alana ouviu Henrique chorando em seu quarto novamente. Mas desta vez, ela não sabia se eram lágrimas de dor, de nostalgia ou de confusão diante de uma escolha que ele não sabia como fazer. E pela primeira vez, desde que chegara naquela casa, ela se perguntou se não seria melhor para todos se ela simplesmente fizesse as malas e fosse embora, antes que seu próprio coração se partisse ao ver o homem por quem se apaixonara voltar para os braços da mulher que o havia destruído emocionalmente. Mas mesmo pensando isso, ela sabia que não conseguiria abandoná-lo, especialmente não agora, quando ele precisava mais do que nunca de alguém que o amasse de verdade, alguém que ficasse ao seu lado não por culpa ou nostalgia, mas por escolha genuína e amor verdadeiro. Os dias que se seguiram à chegada de Natália foram os mais difíceis que Alana havia enfrentado desde que começara a trabalhar na mansão. A mulher cumpriu sua promessa e voltou no dia seguinte, desta vez trazendo flores caras e uma garrafa de vinho que ela disse ser do nosso primeiro encontro. Lembra, querido? Henrique parecia genuinamente tocado por esses gestos, e Alana via com o coração apertado como ele estava sendo lentamente envolvido pela teia de memórias e promessas que Natália tecia com habilidade impressionante. Ela chegava sempre no meio da manhã, bem arrumada e perfumada, e conseguia monopolizar a atenção de Henrique por horas, falando sobre lugares que tinham visitado juntos, pessoas que conheciam em comum, planos antigos que podiam ser retomados. Lembra da nossa viagem para Paris? Dizia ela com os olhos brilhando de nostalgia. Como você ficou nervoso quando foi me pedir em casamento no topo da Torre Eiffel. Podemos voltar lá, Henrique. Podemos fazer nossa lua de mel que nunca aconteceu. E Alana via como essas palavras o afetavam, como ele se permitia sonhar novamente com um futuro que parecia impossível depois do acidente. Natália era extremamente inteligente na forma como conduzia sua reconquista, nunca fazendo comentários diretos sobre a condição física de Henrique, mas sempre deixando implícito que o amava, apesar de tudo, uma frase que ela usava constantemente e que Alana sabia ser profundamente problemática. Eu te amo apesar de tudo que aconteceu, dizia ela tocando o rosto dele com ternura teatral. Eu te amo apesar de todas as mudanças, apesar de todas as dificuldades que teremos que enfrentar juntos. Essas palavras soavam românticas na superfície,
Mas Alana percebia a mensagem subliminar, que o amor de Natália era um sacrifício, uma generosidade dela, não um sentimento genuíno e incondicional. Era muito diferente da forma como Alana via Henrique, não como alguém que precisava ser tolerado, apesar de sua condição, mas como um homem completo e desejável que ela amava exatamente como ele era. Mas Henrique, sedento de qualquer forma de validação romântica, depois de 2 anos de solidão, parecia não perceber a diferença sutil, mas crucial, entre essas duas formas de amor. A primeira sabotagem real aconteceu numa tarde, quando Alana estava ajudando Henrique com seus exercícios de fisioterapia, algo que ele tinha finalmente começado a aceitar nas últimas semanas. Natália chegou no meio da sessão e ficou observando com uma expressão que misturava interesse e algo que parecia desaprovação. "Querido, você tem certeza de que isso é necessário?" perguntou ela com uma voz doce, mas cheia de implicações. "Parece tão cansativo, tão desconfortável. Talvez fosse melhor você focar em tratamentos menos invasivos, mais gentis." Henrique, que estava começando a ver resultados positivos dos exercícios, hesitou ao ouvir as palavras dela. "Talvez ela tenha razão", disse ele olhando para Alana com incerteza. "Eu tenho me sentido muito cansado depois dessas sessões." Alana tentou explicar que o cansaço era normal e que os exercícios eram essenciais para manter sua saúde geral, mas Natália a interrompeu suavemente. "Tenho certeza de que Alana quer o melhor para você, querido, mas às vezes nós mulheres sabemos por instinto quando algo não está certo. E meu instinto me diz que você está se forçando demais." A partir daquele dia, Henrique começou a resistir novamente aos exercícios, desfazendo semanas de progresso. Natália também começou a questionar sutilmente as competências de Alana, sempre de forma indireta e aparentemente preocupada. "Você tem certeza de que ela tem todas as qualificações necessárias para cuidar de um caso tão complexo como o seu?" perguntava durante jantares onde Alana estava presente, mas era sistematicamente excluída da conversa. "Não que eu esteja questionando, claro, mas talvez fosse interessante ter uma segunda opinião médica, alguém mais especializado. Ou então, querido, você não acha que está perdendo peso? Talvez a alimentação não esteja sendo adequada para suas necessidades específicas." Eram comentários aparentemente inocentes, mas que plantavam sementes de dúvida na mente de Henrique sobre a qualidade dos cuidados que estava recebendo. Alana percebia o jogo que estava sendo jogado, mas se sentia impotente para se defender sem parecer defensiva ou paranoica. A situação se tornou ainda mais tensa quando Natália começou a passar mais tempo na casa, às vezes ficando até tarde da noite e outras vezes aparecendo cedo demais pela manhã, como se estivesse marcando território. Ela trazia presentes caros para Henrique, organizava jantares especiais com comidas de restaurantes sofisticados e constantemente fazia referências a pessoas e lugares que faziam parte do mundo dele antes do acidente, um mundo ao qual Alana nunca teria acesso. "Encontrei o Roberto ontem", dizia ela casualmente durante o jantar. "Você lembra do Roberto, que era nosso corretor de imóveis? Ele disse que ainda tem aquelas plantas da casa que queríamos construir na praia. Talvez pudéssemos retomar esse projeto agora." Essas conversas faziam Henrique parecer animado de uma forma que Alana não conseguia provocar, lembrando-o de uma versão de si mesmo que ele pensava ter perdido para sempre. O ponto de virada aconteceu numa noite, quando Alana desceu para pegar um copo de água, e encontrou Natália e Henrique na sala, conversando em tons baixos e íntimos. Ela não queria espionar, mas não conseguiu evitar ouvir quando Natália disse: "Você não acha que está se apegando demais à sua cuidadora, querido? Sei que ela é dedicada, mas às vezes uma relação muito próxima com funcionários pode ser complicada." Henrique demorou para responder e, quando falou, sua voz soava confusa. "Alana tem sido muito importante para minha recuperação", disse ele lentamente. "Ela me ajudou a sair de um lugar muito escuro." Natália suspirou dramaticamente. "Eu sei, meu amor.
e sou grata a ela por isso. Mas agora que eu voltei, agora que você tem alguém da família para cuidar de você com amor de verdade, talvez seja a hora de estabelecer limites mais profissionais. Não é justo com ela também criar uma dependência emocional que pode confundir os sentimentos de vocês dois. Alana subiu correndo para seu quarto, o coração batendo forte, percebendo que Natália não era apenas uma ex-noiva arrependida, mas uma manipuladora hábil que sabia exatamente como isolá-la e enfraquecer sua posição. Nos dias seguintes, Henrique começou a se comportar de forma diferente com Alana, mais distante e formal, como se estivesse seguindo o conselho de Natália sobre manter limites profissionais. Ele parou de pedir para cozinharem juntos, deixou de compartilhar pensamentos pessoais e confidências e passou a tratá-la mais como uma funcionária do que como a amiga íntima que ela havia se tornado. Alana sentia como se estivesse perdendo não apenas o homem por quem se apaixonara, mas também a conexão especial que tinham construído com tanto cuidado e paciência. "Você está bem?" perguntou ela um dia, quando o clima entre eles estava particularmente tenso. "Parece que você está chateado comigo por alguma coisa." Henrique evitou seus olhos, mexendo nervosamente nas rodas da cadeira. Não estou chateado. Apenas acho que talvez estivéssemos ficando próximos demais. Talvez seja melhor manter as coisas mais profissionais." As palavras dele eram como facadas no coração dela, especialmente porque ela podia ver que ele não acreditava realmente nelas, que estava repetindo algo que alguém havia plantado em sua cabeça. A manipulação de Natália se tornou mais ousada quando ela começou a interferir diretamente na rotina de cuidados de Henrique. Ela chegava nos horários dos medicamentos e insistia em administrá-los ela mesma, dizendo que queria aprender a cuidar do homem que amo. Organizava as refeições de acordo com suas próprias ideias, geralmente comidas pesadas e pouco nutritivas, que deixavam Henrique sonolento e menos ativo. E constantemente sugeria mudanças na programação dele que, coincidentemente, sempre resultavam em menos tempo sozinho com Alana. "Pensei que poderíamos almoçar fora hoje", dizia ela aparecendo de manhã cedo. "Aquele restaurante italiano que você adorava reabriu. Seria como nos velhos tempos." Henrique, seduzido pela possibilidade de reviver memórias felizes, sempre aceitava, cancelando qualquer atividade que tinha planejado com Alana. Aos poucos, ela se sentia como uma estranha na casa onde havia encontrado não apenas um trabalho, mas um propósito e um amor que nunca esperara encontrar. A gota d'água foi quando Natália começou a espalhar dúvidas sobre as motivações de Alana para outras pessoas da casa. Conceição, que sempre havia sido uma aliada, começou a fazer perguntas estranhas sobre quanto tempo Alana pretendia ficar, se ela não estava se envolvendo demais com o patrão. Jorge, o motorista, começou a comentar que talvez fosse mesmo melhor ter uma pessoa da família cuidando de Henrique. "A senhora Natália parece realmente arrependida", disse ele um dia quando estava levando Alana para fazer compras na cidade. "E eles fazem um casal bonito, não é mesmo? Sempre fizeram." Alana percebia que Natália estava construindo uma narrativa onde ela era a forasteira que tinha se aproveitado da vulnerabilidade de Henrique, enquanto Natália era a verdadeira companheira que havia voltado para assumir seu lugar legítimo. Era uma manipulação sutil, mas eficaz, que isolava Alana e criava um consenso de que sua presença na vida de Henrique era temporária e talvez até prejudicial. E o pior de tudo era que Henrique parecia estar comprando essa versão dos fatos, afastando-se cada vez mais dela e se aproximando da mulher que o havia abandonado quando ele mais precisara. O momento que Alana mais temia finalmente chegou numa tarde chuvosa de quinta-feira, exatamente como ela havia presenciado no Hulk da história semanas antes. Natália chegou à mansão com uma expressão triunfante mal disfarçada, carregando uma pasta de documentos e um envelope com fotos que ela manuseava como se fossem armas. Henrique estava na sala de estar lendo um livro quando ela entrou com a teatralidade de sempre. Mas desta vez havia algo diferente em seu comportamento, uma confiança predatória que fez Alana, que estava organizando medicamentos numa mesa próxima,
sentir um arrepio de mau presságio. Querido, eu preciso conversar com você sobre algo muito sério, disse Natália, com uma voz que misturava preocupação e determinação. É sobre sua cuidadora. Eu descobri algumas coisas que você precisa saber. Henrique fechou o livro e a olhou com atenção. E Alana percebeu que ele já estava preparado para ouvir algo ruim sobre ela, como se estivesse esperando por essa conversa. Natália começou seu ataque de forma calculada, primeiro estabelecendo sua credibilidade como alguém que se preocupava genuinamente com o bem-estar de Henrique. Você sabe que eu só quero o melhor para você, não é mesmo? Disse ela, sentando-se elegantemente numa poltrona próxima à cadeira dele. Por isso eu decidi investigar um pouco sobre as pessoas que estão cuidando de você. Não por desconfiança, mas por amor, por responsabilidade. Ela abriu a pasta de documentos com movimentos deliberadamente lentos, criando suspense. E o que eu descobri me deixou muito preocupada, muito mesmo. Alana sentiu o coração acelerar, sabendo que o que quer que Natália tivesse descoberto seria uma versão distorcida da verdade, mas também sabendo que não havia nada em seu passado que pudesse ser usado legitimamente contra ela. Isso só a deixou mais ansiosa, porque significava que Natália havia fabricado evidências falsas. Primeiro, eu descobri que Alana não foi completamente honesta sobre sua situação financeira, disse Natália, tirando alguns papéis da pasta. Ela não está aqui apenas porque precisa de trabalho. Ela está desesperada por dinheiro por causa de dívidas muito sérias. Henrique franziu a testa, olhando para Alana com confusão. Que tipo de dívidas? Perguntou ele. Natália suspirou dramaticamente, como se estivesse relutante em revelar informações tão delicadas. Dívidas de jogo, Henrique. A família dela tem problemas com jogos, e parece que Alana herdou esse vício. A mãe dela não está doente como ela te contou. Ela está sendo processada por calotes em casas de apostas. Alana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma mentira tão absurda e cruel que por um momento ela ficou sem palavras, olhando incrédula para a facilidade com que Natália inventava histórias sobre sua vida. Isso não é verdade, conseguiu dizer finalmente, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Minha mãe realmente está doente. Eu nunca apostei em nada na minha vida. Mas Natália estava preparada para essa negação. Eu entendo que você queira negar, Alana, disse ela com uma expressão de falsa compaixão. Vício é uma doença. Ninguém está te julgando por isso. Mas Henrique tem direito de saber a verdade sobre quem está cuidando dele. Ela tirou mais papéis da pasta. Documentos que pareciam oficiais, mas que Alana tinha certeza de serem falsificados. Estas são cópias de processos judiciais contra sua família. E isto aqui é um relatório de uma agência de investigação que contratei. Henrique pegou os papéis com as mãos tremendo ligeiramente, e Alana podia ver a dúvida crescendo em seus olhos. Era exatamente isso que Natália queria. Não importava que as evidências fossem falsas. O simples fato de existirem, de parecerem oficiais, já plantava a semente da desconfiança. Henrique, por favor, disse Alana, se aproximando da cadeira dele. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu nunca menti para você sobre minha mãe, sobre minha situação. Isso tudo é mentira. Mas Natália não havia terminado. Ela tirou do envelope as fotos que havia mencionado, e Alana reconheceu imediatamente que eram montagens bem feitas, imagens suas editadas para parecer que ela estava em lugares e situações que nunca havia experimentado. E tem mais, querido, disse Natália com uma tristeza teatral na voz. Parece que nossa Alana tem uma vida noturna muito mais agitada do que ela deixa transparecer. As fotos mostravam Alana supostamente saindo de cassinos, abraçada com homens que ela nunca havia visto na vida, gastando dinheiro em restaurantes caros que ela nunca poderia pagar. Vê só o que sua querida cuidadora anda fazendo pelas suas costas, ela disse com veneno na voz, deslizando as imagens pela mesa de centro da sala. Cada foto parecia uma punhalada no peito de Alana. Ela reconhecia as imagens. Eram montagens bem feitas, editadas para parecer que ela estava saindo com outros homens, rindo em restaurantes caros, gastando dinheiro que claramente não era dela.
O coração de Alana estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Suas mãos tremiam enquanto olhava para Henrique, tentando encontrar nos olhos dele um sinal de que ele não acreditava naquelas mentiras. Mas o que ela via ali era pura decepção. A expressão de dor no rosto do homem que ela amava era mais dolorosa que qualquer ferida física que ela já tinha sentido na vida. Henrique, por favor, você tem que acreditar em mim. Ela conseguiu sussurrar, a voz saindo trêmula e desesperada. Isso não é verdade. Eu nunca faria isso com você, você sabe disso. Mas as palavras pareciam vazias diante daquelas evidências fabricadas. Natália tinha preparado tudo com uma precisão cruel. Cada detalhe pensado para destruir a confiança que havia sido construída com tanto carinho entre eles. Era sua palavra contra as mentiras bem construídas de uma mulher sem escrúpulos. E naquele momento, vendo o olhar frio que Henrique dirigia a ela, Alana sentia que estava perdendo não apenas o trabalho, mas o amor da sua vida. Como você pôde fazer isso comigo? Perguntou Henrique, sua voz carregada de uma dor que partia o coração de Alana. Eu confiei em você. Eu abri meu coração para você. Pensei que você se importava comigo de verdade. Natália se aproximou da cadeira dele, colocando a mão em seu ombro, num gesto possessivo e consolador. Eu sei como deve estar sendo difícil para você, meu amor, disse ela com uma voz melosa. Mas agora você entende por que eu estava preocupada. Por que eu senti que precisava proteger você. Mulheres como ela se aproveitam de homens em situações vulneráveis. É mais comum do que você imagina. Alana sentia as lágrimas correndo pelo rosto, mas não de tristeza apenas, também de raiva, de indignação diante da injustiça do que estava acontecendo. Eu amo você, Henrique, disse ela com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Tudo o que aconteceu entre nós foi real. Meus sentimentos por você são reais. Essa mulher está mentindo, está manipulando você como fez antes, e você está deixando. Henrique balançou a cabeça com uma expressão de amargura que ela não via há semanas. Amor? Repetiu ele com um riso cruel. Você fala de amor depois de estar me enganando esse tempo todo? Depois de estar vivendo uma vida dupla às minhas custas? Natália sorriu discretamente, satisfeita ao ver como suas sementes de dúvida tinham germinado perfeitamente. Henrique, querido, não se torture com isso, disse ela. O importante é que você descobriu a verdade a tempo. Agora podemos nos concentrar em nosso futuro juntos, longe de pessoas que só querem se aproveitar de você. Era exatamente nesse momento de triunfo aparente de Natália que a porta da sala se abriu e Pedrinho, o filho adolescente do caseiro, entrou correndo, com o rosto vermelho de ter corrido e uma expressão de urgência nos olhos. Senhor Henrique, disse o menino ofegante, eu preciso falar com o senhor. É sobre a senhora Natália. Natália empalideceu imediatamente, tentando manter a compostura, mas claramente alarmada com a interrupção inesperada. Menino, não vê que estamos no meio de uma conversa séria, disse ela com uma autoridade que não possuía. Vá brincar lá fora. Mas Pedrinho não se intimidou. Não, eu preciso contar. Eu vi a senhora ontem no escritório do meu tio, que trabalha numa gráfica. Ela estava pagando ele para fazer umas fotos falsas, umas montagens. Eu escutei ela falando sobre a dona Alana, sobre como ia mostrar as fotos para o senhor hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique olhou de Pedrinho para Natália, depois para as fotos espalhadas na mesa, e Alana podia ver o exato momento em que a compreensão dawned em seus olhos. É mentira, disse Natália rapidamente, mas sua voz estava alterada, perdendo a confiança sedosa de antes. O menino está confuso, está inventando histórias. Mas Pedrinho continuou, agora com mais confiança ao perceber que estava sendo ouvido. Não, senhora, eu não estou mentindo. O senhor pode perguntar para o meu tio. A senhora pagou R$ 200 para ele fazer as montagens e ainda disse que se ele contasse para alguém, ia inventar problemas para ele. Henrique pegou uma das fotos e a examinou mais cuidadosamente. E Alana viu o momento em que ele percebeu detalhes que não havia notado antes, na primeira onda de choque emocional. Isso aqui, disse ele apontando para um detalhe numa das imagens.
Este restaurante foi demolido há 6 meses. Como você pode estar numa foto recente num lugar que não existe mais? A máscara de Natália finalmente caiu completamente. E pela primeira vez desde que chegara, ela mostrou sua verdadeira personalidade. Tudo bem, gritou ela, perdendo completamente a compostura. Tudo bem, as fotos são falsas, mas eu fiz isso porque te amo. Porque não queria ver você sendo enganado por essa mulherzinha interesseira. Sua voz estava shrill agora, cheia de uma raiva feia que contrastava totalmente com a doçura artificial que ela havia mantido por semanas. Você não vê? Ela está se aproveitando de você. Ela não te ama de verdade, ela só quer seu dinheiro, sua posição. Eu é que te amo, eu é que voltei para você. Henrique a olhou com uma mistura de nojo e decepção que foi devastadora para ela. Você voltou para mim, disse ele com uma voz perigosamente baixa. Você me abandonou quando eu mais precisava de você, desapareceu da minha vida como se eu tivesse morrido e agora volta aqui mentindo, manipulando, tentando destruir a única pessoa que realmente cuidou de mim. Ele apontou para a porta com uma autoridade que Alana não via há muito tempo. Saia da minha casa. Saia agora e nunca mais volte. Natália saiu da mansão como uma tempestade destruidora, gritando ameaças e acusações pelos corredores, até que Jorge, o motorista, literalmente a escoltou para fora da propriedade. Mas mesmo depois que o portão se fechou atrás dela, um silêncio pesado e constrangedor se instalou na sala de estar. Henrique ficou parado na cadeira de rodas, olhando para as fotos falsas espalhadas pela mesa, com uma expressão de vergonha e autocondenação que partia o coração de Alana. Pedrinho, percebendo a tensão no ar, murmurou algo sobre ter que ajudar o pai e saiu discretamente, deixando os dois sozinhos com o peso de tudo o que havia acontecido. Alana não sabia o que dizer ou fazer, dividida entre o alívio de ter sido inocentada e a dor de ver como Henrique estava se punindo mentalmente por ter duvidado dela. Henrique, disse ela suavemente, se aproximando da cadeira dele. Está tudo bem. Você não podia saber que ela estava mentindo. As evidências pareciam reais. Henrique balançou a cabeça violentamente, recusando-se a aceitar qualquer consolação. Não, não está tudo bem, disse ele com a voz rouca de emoção contida. Eu duvidei de você. Depois de tudo que você fez por mim, depois de toda a paciência que você teve, depois de todos os momentos que compartilhamos, eu escolhi acreditar numa mulher que me abandonou em vez de confiar na pessoa que ficou ao meu lado quando eu estava no meu pior momento. Ele ergueu os olhos para ela, e Alana viu lágrimas que ele não tentava mais esconder. Como você pode me perdoar? Como eu posso me perdoar? Suas palavras eram carregadas de uma dor tão profunda que Alana sentiu vontade de chorar junto com ele. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira, colocando as mãos sobre as dele que tremiam ligeiramente. Henrique, olha para mim, disse ela com firmeza. O que Natália fez foi cruel e calculado. Ela sabia exatamente como manipular seus sentimentos, suas inseguranças. Qualquer pessoa na sua situação teria ficado confusa. Mas você não é qualquer pessoa para mim, disse ele, sua voz quebrando. Você é tudo para mim, Alana. Você me trouxe de volta à vida. Me fez acreditar que eu ainda podia ser feliz. Me mostrou que eu ainda era capaz de sentir amor e ser amado. E eu joguei tudo isso fora por causa de uma mulher que só voltou para me usar. Alana sentiu o coração acelerar ao ouvir essas palavras, a declaração indireta, mas clara, de que ele sentia por ela o mesmo que ela sentia por ele. Você não jogou nada fora, disse ela, apertando as mãos dele entre as suas. Estou aqui, não estou? Estou aqui porque eu te amo, Henrique. Não como cuidadora, não como funcionária, mas como mulher. Eu me apaixonei por você, pelo homem incrível que você é, pela sua força, pela sua inteligência, pela forma como você luta contra suas próprias limitações todos os dias. Foi a primeira vez que ela disse essas palavras em voz alta, e senti-las saindo de sua boca foi ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Henrique a olhou com uma intensidade que a fez tremer, como se estivesse tentando ler sua alma
através dos olhos dela. Você me ama? Perguntou ele, sua voz baixa e cheia de uma esperança cautelosa. Mesmo depois de tudo o que aconteceu? Mesmo sabendo como eu fui cruel com você por causa das mentiras dela? Alana sorriu através das lágrimas que tinham começado a cair. Lágrimas de alívio e felicidade. Eu te amo especialmente depois de tudo o que aconteceu, disse ela. Porque agora eu sei que você é humano, que você comete erros, que você tem medos e inseguranças como qualquer pessoa. E isso só me faz te amar mais, porque significa que o que sinto por você é real. É por você inteiro, não por uma versão idealizada. Henrique fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo suas palavras, deixando que elas curassem feridas que ele carregava há muito tempo. Quando abriu os olhos novamente, havia uma determinação neles que Alana não via há semanas. Alana, disse ele, sua voz ganhando força, eu preciso te contar algo que deveria ter dito há muito tempo. Quando você chegou aqui, eu estava morto por dentro. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Eu tinha desistido de tudo, de mim mesmo, da possibilidade de ser feliz novamente. E então você apareceu com sua paciência infinita, seu cuidado genuíno, sua forma de me ver como um homem completo em vez de ver apenas minhas limitações. Ele pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Você me curou por dentro, Alana. Você me devolveu minha vontade de viver, minha capacidade de sonhar, minha fé de que eu ainda podia ter um futuro que valia a pena, e em algum momento durante esse processo eu me apaixonei por você de uma forma que nunca pensei que fosse possível novamente. Alana sentia como se seu coração fosse explodir de felicidade. Henrique, murmurou ela, tocando suavemente o rosto dele. Você tem certeza? Você tem certeza de que não está confundindo gratidão com amor? Porque eu não quero que você se sinta obrigado a corresponder aos meus sentimentos só porque eu cuidei de você. Ele segurou a mão dela contra seu rosto, virando ligeiramente a cabeça para beijar sua palma. Eu nunca tive mais certeza de alguma coisa na minha vida, disse ele com convicção. O que eu sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou obrigação. É amor puro, verdadeiro, do tipo que eu pensei que só existia nos filmes. Você não apenas cuidou do meu corpo, você cuidou da minha alma. Você me mostrou que eu ainda sou um homem capaz de amar e ser amado, que eu ainda tenho valor, que eu ainda posso fazer alguém feliz. Suas palavras foram interrompidas quando ela se inclinou e o beijou. Um beijo suave, mas cheio de paixão, que comunicava melhor que qualquer palavra tudo o que eles sentiam um pelo outro. Quando se separaram, ambos estavam chorando, mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de amor finalmente correspondido. Eu amo você, disse Henrique, tocando a testa na dela. Eu amo sua bondade, sua força, sua forma de nunca desistir das pessoas. Eu amo como você me faz rir, como você me desafia, como você acredita em mim mesmo, quando eu não acredito em mim mesmo. E eu quero passar o resto da minha vida tentando merecer esse amor, tentando fazer você tão feliz quanto você me faz. Alana riu através das lágrimas, sentindo como se estivesse flutuando. Você não precisa tentar merecer nada, disse ela. Você já me faz completamente feliz só por existir, só por ser quem você é. Eu escolhi te amar não apesar de suas limitações, mas incluindo elas, porque elas fazem parte de quem você é, e eu amo você inteiro. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, eles jantaram juntos, não como cuidadora e paciente, não como funcionária e patrão, mas como um casal apaixonado que finalmente tinha encontrado coragem para admitir seus sentimentos. A conversa fluiu naturalmente entre planos para o futuro, memórias dos momentos especiais que tinham compartilhado e confidências íntimas sobre medos e esperanças que nunca tinham dividido com mais ninguém. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Henrique enquanto eles tomavam vinho na biblioteca, cercados pelos livros que tinham se tornado testemunhas silenciosas de sua história de amor. É como você consegue encontrar beleza e esperança em situações que a maioria das pessoas consideraria impossíveis.
Você olhou para um homem quebrado numa cadeira de rodas e viu potencial para o amor, para a felicidade, para um futuro juntos. Isso é um dom raro. Alana sorriu, brincando com os dedos dele que estavam entrelaçados com os seus. Eu não vi um homem quebrado, disse ela. Eu vi um homem ferido que precisava de cuidado, de paciência, de alguém que acreditasse nele. E quanto mais eu te conhecia, mais eu percebia que por baixo de toda aquela dor havia uma pessoa incrível que valia a pena conhecer, que valia a pena amar. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dele. E agora, depois de tudo que passamos, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você se tornou minha casa, meu lar, meu lugar seguro no mundo. Henrique levou a mão dela aos lábios, beijando cada dedo com ternura. Então fica comigo, disse ele. Não como minha cuidadora, não como funcionária, mas como minha companheira, minha parceira, a mulher que eu amo. Vamos construir uma vida juntos, diferente da que eu havia planejado antes, mas nossa, autêntica, cheia de amor verdadeiro. Quando Alana ligou para a mãe naquela noite para contar sobre os desenvolvimentos do dia, Dona Rosa chorou de felicidade do outro lado da linha. Filha, eu sempre soube que o Senhor tinha planos especiais para você, disse a mãe com a voz embargada de emoção. Você foi cuidar desse homem para conseguir dinheiro para minha cirurgia, mas encontrou muito mais que isso. Encontrou amor de verdade. Alana olhou para Henrique, que estava ao seu lado ouvindo a conversa, e viu nos olhos dele uma determinação que ela reconheceu como a mesma que ele devia ter tido em seus dias de empresário bem-sucedido. Mãe, disse ela, sobre sua cirurgia. Henrique quer falar com você. Ele pegou o telefone com mãos ligeiramente nervosas. Afinal, seria a primeira vez que falaria com a mãe da mulher que amava. Dona Rosa, meu nome é Henrique. Eu queria que a senhora soubesse que sua filha salvou minha vida de uma forma que os médicos nunca conseguiram. E agora eu quero retribuir isso, cuidando da família dela como ela cuidou de mim. A cirurgia da senhora já está paga. Eu fiz todas as transferências hoje. A senhora vai ter o melhor tratamento possível, no melhor hospital com os melhores médicos. É o mínimo que posso fazer pela mãe da mulher que mudou minha vida para sempre. Os meses que se seguiram à declaração de amor trouxeram uma transformação completa na atmosfera da mansão, como se a casa inteira tivesse acordado de um longo sono melancólico. Henrique não era mais o homem amargo e fechado que Alana conhecera no primeiro dia, mas também não era exatamente a pessoa que ele era antes do acidente. Era algo novo, uma versão melhor de si mesmo, temperada pelas dificuldades que enfrentara, mas fortalecida pelo amor que encontrara. Ele acordava todas as manhãs com um propósito claro, não apenas de viver mais um dia, mas de construir uma vida plena ao lado da mulher que amava. A primeira grande mudança foi sua decisão de retomar a fisioterapia, não mais como uma obrigação médica, mas como um investimento no futuro que queria ter com Alana. Eu quero estar na melhor forma possível para a nossa vida juntos, disse ele numa manhã enquanto ela o ajudava com os exercícios. Quero poder te acompanhar em tudo o que quisermos fazer, mesmo que seja de uma forma diferente do que eu imaginava antes. A cirurgia de Dona Rosa foi um sucesso completo, realizada no melhor hospital particular da capital, com uma equipe médica que Henrique pessoalmente selecionou e custeou. Alana ficou ao lado da mãe durante todo o processo, e Henrique insistiu em contratar enfermeiras particulares para garantir que ela tivesse todos os cuidados necessários durante a recuperação. Sua mãe é minha família agora também, disse ele, quando Alana tentou protestar sobre os gastos excessivos. E eu cuido da minha família. Quando Dona Rosa finalmente pôde viajar, ela veio passar uma temporada na mansão, e foi impossível não se emocionar ao ver o encontro entre ela e Henrique. A senhora, ainda frágil da cirurgia, mas com os olhos brilhando de saúde renovada, abraçou o homem que salvara sua vida e sussurrou no ouvido dele: Obrigada por amar minha filha, como ela merece ser amada. Henrique chorou naquele abraço, sentindo pela primeira vez em anos o calor de uma família verdadeira. Com Dona Rosa se recuperando bem e passando temporadas na mansão,
Alana pôde se dedicar completamente à nova dinâmica de sua relação com Henrique. Eles estabeleceram rotinas que funcionavam para ambos, combinando os cuidados de saúde que ele ainda precisava com os momentos de intimidade e companheirismo de um casal apaixonado. As manhãs começavam com exercícios de fisioterapia, que se tornaram momentos de conexão física e emocional, onde eles conversavam sobre sonhos, planos e preocupações, enquanto trabalhavam juntos para manter e melhorar a saúde dele. As tardes eram dedicadas aos projetos que começaram a desenvolver juntos. Henrique decidiu escrever um livro sobre superação e recomeço, e Alana se tornou sua parceira de pesquisa e primeira leitora. "Quero contar nossa história", disse ele um dia enquanto digitava no laptop adaptado que havia comprado. "Quero que outras pessoas saibam que é possível encontrar felicidade mesmo depois de perder tudo que achavam que definia quem eram." O grande momento de virada física aconteceu numa tarde de setembro, quase um ano depois de Alana ter chegado à mansão. Henrique estava fazendo seus exercícios de fisioterapia, concentrado numa série de movimentos que havia praticado centenas de vezes, quando de repente sentiu algo diferente. "Alana", disse ele com a voz alterada, olhando para os próprios pés. "Alana, vem cá, rápido." Ela correu até ele preocupada que algo estivesse errado, mas encontrou-o com uma expressão de espanto absoluto no rosto. "Olha", murmurou ele, e ela seguiu seu olhar até ver que o dedo mindinho do pé direito estava se movendo, levemente, quase imperceptivelmente, mas definitivamente se movendo. "Meu Deus", sussurrou Alana, ajoelhando-se no chão para observar melhor. "Henrique, está mexendo, seu dedo está mexendo." Eles ficaram ali por vários minutos, observando fascinados aquele pequeno movimento que representava uma esperança que nenhum dos dois havia ousado ter. Nas semanas seguintes, com a orientação de uma nova equipe médica que Henrique contratou, os exercícios foram intensificados e adaptados para trabalhar especificamente a recuperação que parecia estar acontecendo. Era um processo lento e muitas vezes frustrante, com dias de progresso seguidos por dias de aparente estagnação, mas Henrique enfrentava tudo com uma paciência e determinação que impressionavam todos ao seu redor. "Mesmo que eu nunca volte a andar completamente", disse ele uma noite para Alana, "esse movimento já é um milagre. É a prova de que o corpo tem uma capacidade de cura que vai além do que a medicina consegue explicar." Alana sorriu, massageando suavemente as pernas dele como fazia todas as noites. "Eu acredito que esse milagre está acontecendo porque você finalmente se abriu para a possibilidade de ser feliz", disse ela. "O corpo segue a mente, e sua mente está finalmente em paz." O pedido de casamento aconteceu de uma forma que era totalmente característica do homem que Henrique havia se tornado: simples, sincero e profundamente emocional. Era uma noite de dezembro. Eles estavam na biblioteca lendo juntos, quando ele fechou o livro e a olhou com uma seriedade que ela reconheceu como prenúncio de algo importante. "Alana", disse ele, sua voz ligeiramente trêmula, "eu preciso te fazer uma pergunta, e preciso que você seja completamente honesta na resposta." Ela assentiu, marcando a página do próprio livro e dando-lhe toda a atenção. "Você consegue se imaginar passando o resto da vida comigo? Não apenas os momentos bons, mas também os difíceis, os dias em que eu vou estar frustrado com minhas limitações, os momentos em que vou precisar mais cuidados que outras pessoas?" Alana sorriu, tocando o rosto dele com ternura. "Henrique, eu não consigo me imaginar passando o resto da vida com mais ninguém. Você é minha escolha todos os dias, nas situações boas e nas ruins." Foi então que ele tirou do bolso da camisa uma pequena caixa de veludo, abriu-a com mãos que tremiam de emoção, revelando um anel de noivado simples mas elegante, com um diamante que brilhava sob a luz suave da biblioteca. "Então casa comigo", disse ele, sua voz quebrando de emoção. "Casa comigo não porque eu preciso de cuidados, não porque você tem pena de mim, mas porque nós nos amamos de verdade e queremos construir uma vida juntos. Casa comigo para que eu possa passar todos os dias da minha vida tentando te fazer tão feliz quanto você me faz."
Alana estava chorando antes mesmo de ele terminar de falar, estendendo a mão esquerda para que ele colocasse o anel enquanto sussurrava sim, repetidas vezes. Sim, eu caso com você. Sim, eu quero construir uma vida com você. Sim, eu te amo mais que tudo neste mundo. O casamento foi realizado 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante nos jardins da mansão, decorados com flores brancas e douradas que criavam um ambiente de sonho. Dona Rosa, completamente recuperada e radiante de felicidade, conduziu Alana até o altar improvisado, onde Henrique a esperava. E foi naquele momento, vendo sua filha caminhando em direção ao homem que a amava de verdade, que Dona Rosa soube que todas as orações que havia feito durante sua doença tinham sido respondidas de uma forma mais bela do que ela jamais imaginara. Henrique havia insistido em se manter de pé durante a cerimônia, apoiado numa bengala especial e na determinação pura, porque queria se casar com Alana da forma mais tradicional possível. Foi um esforço físico considerável para ele, mas quando viu Alana se aproximando vestida de noiva, soube que valeria qualquer sacrifício para viver aquele momento como sempre sonhara. Os votos que eles trocaram foram escritos por eles mesmos, palavras que vinham diretamente do coração e resumiam toda a jornada que haviam percorrido juntos. Alana, disse Henrique com a voz firme apesar das lágrimas, você veio até mim quando eu estava perdido na escuridão e me trouxe de volta para a luz. Você me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de condições, não exige perfeição, não desiste diante das dificuldades. Prometo amar você todos os dias da minha vida, cuidar de você como você cuidou de mim, e construir com você uma história que seja nossa, única e cheia de felicidade verdadeira. Alana, por sua vez, disse, Henrique, quando eu vim trabalhar aqui, pensei que estava apenas salvando a vida da minha mãe. Não sabia que estava encontrando minha própria vida, meu próprio coração. Você me ensinou que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher ficar ao lado de alguém e crescer juntos através de todas as imperfeições. Prometo estar ao seu lado sempre, nos momentos de alegria e nos de dificuldade, porque é ao seu lado que eu encontrei meu lar. 6 meses depois do casamento, numa manhã ensolarada de primavera, aconteceu o momento que selou definitivamente a sensação de que milagres reais existem e podem acontecer quando as pessoas se abrem para o amor e para a esperança. Henrique estava na academia da casa, fazendo seus exercícios matinais com Alana ao lado, quando sentiu uma força diferente nas pernas, uma sensação que não experimentava há quase 3 anos. Com muito cuidado e com Alana segurando uma de suas mãos, ele conseguiu se levantar da cadeira de rodas e dar 3 passos curtos, mas reais, antes de precisar se apoiar novamente. Não foi uma cura completa. Ele ainda precisaria da cadeira para distâncias maiores e teria dias melhores e piores. Mas foi a prova definitiva de que o corpo humano, quando nutrido pelo amor e pela esperança, é capaz de coisas que a medicina considera impossíveis. Nós conseguimos, disse ele abraçando Alana, ambos chorando de alegria. Juntos nós conseguimos. E foi assim que sua história se tornou lenda na cidade, contada e recontada como prova de que o amor verdadeiro realmente existe e tem o poder de curar feridas que vão muito além do físico. Alana e Henrique construíram uma vida plena e feliz, cheia de desafios que enfrentavam juntos, de alegrias que compartilhavam e multiplicavam, de um amor que crescia mais forte a cada dia que passava. Porque às vezes a vida nos coloca em caminhos que não esperávamos, mas é exatamente nesses caminhos inesperados que encontramos as pessoas e as experiências que nos transformam para sempre. E quando encontramos alguém que nos ama, não apesar de nossas imperfeições, mas incluindo elas, descobrimos que a verdadeira felicidade não está em ter uma vida perfeita, mas em ter alguém perfeito para nós, com quem compartilhar uma vida real, autêntica e cheia de amor verdadeiro. E assim chegamos ao final da história de Alana e Henrique. Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro não conhece limitações, não se intimida diante das dificuldades e tem o poder de curar feridas
que vão muito além do que os olhos podem ver. Às vezes, Deus coloca pessoas em nossas vidas de formas inesperadas, e o que parece ser apenas um trabalho, apenas uma necessidade, pode se transformar na maior bênção que poderíamos receber. Alana foi até Henrique pensando em salvar a mãe, mas acabou salvando a si mesma e ao homem que se tornou sua alma gêmea. Porque quando amamos com sinceridade, quando cuidamos com carinho genuíno, quando não desistimos das pessoas mesmo quando elas parecem ter desistido de si mesmas, milagres acontecem. Se essa história tocou seu coração, se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro, deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história linda. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Nos comentários me conta, você já viveu um amor que te transformou? Você já foi um anjo na vida de alguém sem nem perceber? Escreva seu nome, sua cidade. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz em saber que vocês estão aqui, compartilhando esses momentos especiais comigo. E lembre-se, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque histórias como essa merecem ser espalhadas pelo mundo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima história.